Bom, pessoal, eu sou terapeuta naturalista, né? E como vocês sabem, quando alguém tem uma doença, né? Toda doença tem uma série de sintomas, né? De problemas que são causados como consequência daquela doença. Mas os sintomas são consequência da doença, não são a causa. E muitas vezes as pessoas ficam tomando remédios e anestesia e analgésicos que não resolvem o problema, não curam a doença, né? E não adianta você ficar tratando sintomas se não curar a doença, né? Não adianta você ficar enxugando gelo, né? Que enxugar gelo não resolve o problema, né? E é por isso que eu não gosto de ficar com muito blá blá blá, com muita conversa, falando demais. Eu sou um cara quieto, né? Quando eu venho gravar um vídeo, porque eu acho que é importante explicar, né, para divulgar o conhecimento, para que as pessoas compreendam a situação de uma maneira mais profunda, porque só com esse conhecimento a gente vai conseguir libertar o Brasil, né, através de um despertar coletivo do povo brasileiro, né? Buscando conhecimento a gente liberta a nossa mente, mas só quando a gente conseguir que o povo brasileiro em geral, coletivamente, compreenda as coisas, a gente vai conseguir libertar o Brasil, né? E por isso eu gravo vídeos. Eu poderia muito bem ficar com blá blá blá, postando vídeo todo dia, comentando a notícia do dia, comentando o fato do dia, né? Mas eu não é a minha intenção ficar falando demais, né? Por isso que quando eu gravo um vídeo, eu gravo de uma maneira que seja atemporal, né? Busco falar de uma maneira que, se vocês assistirem meus vídeos de 5 anos atrás, não vai ser uma coisa datada, né? Porque a internet é isso. Internet, a gente posta um vídeo e daqui 5, 10 anos ele espero que esteja no ar ainda, né? Enfim, por isso que eu não fico comentando fatos, né? Coisas que acontecem no dia a dia, todo dia. Eu busco ir na causa do problema, né? Tem um texto, eu não estou com nenhuma cópia aqui agora, né, seria até legal mostrar, um panfleto que eu fiz, Política do Caos. Quando eu comecei, né, já tem quase 10 anos com militância na internet, né, eu escrevi alguns textos, aí eu vi que gravar vídeo é muito mais prático, muito mais rápido do que escrever um texto, tanto para eu gravar quanto para a pessoa que assiste. É muito mais rápido assistir um vídeo, muito mais prático do que ler um texto, né? E alcança também um público muito maior, muito mais gente assiste os vídeos do que lê textos. Então, hoje em dia eu nem escrevo mais texto e venho postando os vídeos. E, enfim, pessoal, eu não fico comentando fatos. Por quê? Eu vou direto na causa do problema. Não adianta ficar tratando os sintomas, né? Ficar tomando analgésico, ficar mencionando e ficasse aqui com blá blá blá, gravando um vídeo para falar de cada problema que tem no Brasil. E são problemas que não acabam mais, tem assunto que não acaba mais. Eu podia ficar gravar um vídeo por dia fácil, seria pouco ainda, né? Você tem assunto para gravar 2, 3, 4 vídeos por dia. Você olha em cada telejornal só falando besteira, só enrolando a gente, eles dão várias notícias todo dia, e é só para enrolar, e ninguém vai na causa, na raiz do problema. E a raiz do problema a gente resume naquela frase da maçonaria, no lema da maçonaria, Ordo ab chao, ordem através do caos. E é por isso que nesse texto que eu fiz para distribuir em papel, um panfleto, resumindo todos os problemas do Brasil e mostrando que todos os nossos problemas são friamente calculados, né? São todos causados de propósito, né? E tudo se resume em ordem através do caos, né? Não é só cortina de fumaça, né? Não é só para manter a gente distraído, é para destruir a sociedade
E todos esses problemas são causados de propósito. E a solução para todos eles também é uma só. Não adianta a gente ficar aqui debatendo sobre desarmamento, sobre problema na saúde, sobre o caos na educação, porque todos esses nossos problemas têm a mesma causa, e a causa é implantar o caos para, através do caos, impor a nova ordem, né? Quando o povo estiver desesperado, impor a nova ordem mundial. É uma conspiração global, globalista, feita por uma elite globalista, por uma elite que a gente denomina de Illuminates, né? Que eu acho que muita gente me critica por usar esse termo, mas eu acho um termo muito bom. Apesar da gente saber de alguns desses, quem são alguns desses Illuminates, a gente não conhece todos, né? Hoje, por exemplo, quem seriam? Os Rothschilds, Rockefellers, George Soros, com certeza. Aqui no Brasil, quem são os Illuminates brasileiros, né? Um que eu desconfio grandemente é o Fernando Henrique Cardoso, né? Com certeza tem vários, mas com certeza a maioria deles a gente nunca ouviu falar, né? E tem canal aí que fica falando que atores são Illuminates. Isso é nada, pessoal. É que nem... talvez sejam até membros de uma suposta sociedade Illuminati, mas se forem Illuminates, são como os maçons da base da pirâmide, né? Os de graus baixos, idiotas úteis que não sabem de nada, né? Estão ali sendo usados como massa de manobra, né? Mas enfim, pessoal, eu até queria comentar um outro assunto nesse vídeo, para colocar como título do vídeo, né? E é isso. Eu queria gravar um vídeo comentando sobre essa palhaçada toda, nessa polêmica que deu aí, envolvendo a briga, treta entre o Reinaldo Azevedo e a Joyce Hasselman, né? E é uma bobagem. Eu nunca confiei, nunca acreditei em nenhum dos dois. Os dois vieram da Veja. Eu nunca... A Veja, desde a época que eu militava pelo PT, passei 10 anos militando pelo PT, eu sou de uma geração que achava que essa história de direita contra esquerda tinha acabado há muito tempo. Eu nunca fui esquerdista, eu militava pelo PT por ser o menos pior possível. Eu preferia muito mais já naquela época, desde adolescente, quando eu nem votava ainda, eu já preferia o Dr. Enéas. Mas a primeira eleição federal que eu votei em 2002, eu votei para o Enéas, para deputado federal, e no Lula para presidente, né? Eu preferia o Enéas, mas ele nunca teve grande chance para presidente. Então, por isso eu apoiava o PT, por considerar menos pior que o PSDB, e a gente tinha que escolher entre PT e PSDB. Era uma estratégia das tesouras. Eu não conhecia essa estratégia naquela época ainda, né? E a própria disputa, né, divisão de direita contra esquerda é uma estratégia das tesouras. E para quem hoje defende a direita, eu estava nessa direita há 5 anos atrás, né? Antes de viralizar, antes de virar moda ser de direita, eu estava participando dessa nova direita brasileira, né? Levantando essa bandeira de direita, até quando eu comecei a divulgar nos grupos de direita que a maçonaria controlava a esquerda, e passei a ser boicotado e bloqueado e expulso de grupos de direita. Aí que me caiu a ficha que a direita também é globalista, que a direita também é controlada pela maçonaria, e a partir daí eu passei a rejeitar o rótulo de direita, né? Já faz uns 3 anos, e passei a me denominar simplesmente nacionalista, e é por isso que eu digo, nacionalismo não é de direita nem de esquerda, né? Como diz é uma estratégia das tesouras querer manter a gente ou na direita ou na esquerda, mas ambas são massa de manobra dos globalistas, né? E tem até um vídeo interessante lá do Clarion de La falou, falando sobre isso, né? Sobre a teoria da caixa de bombons, né? Essa caixa de bombons é o nacionalismo, né? O nacionalismo tem elementos que são considerados tanto de direita quanto de esquerda, e realmente a esquerda ela não é tão forte à toa, né? Por a esquerda, essas
causas politicamente corretas, bandeiras que a esquerda levanta, realmente a direita, o capitalismo, né, o que a gente chama de direita, sendo como a direita é o capitalismo e a esquerda é o socialismo, o comunismo, realmente o capitalismo, eu nunca gostei muito do capitalismo, tem muita coisa errada no capitalismo. Se fosse realmente uma questão de livre mercado, com honestidade, né, que realmente fosse uma coisa honesta, mas não é, né? O mercado reflete, né, aquilo, né, a direita tende a idolatrar o Deus mercado, né, mas não existe um Deus mercado. A sociedade é composta por pessoas e pessoas são corruptas, e pessoas são desonestas, então não dá para a gente deixar tudo na mão do mercado, e é graças a esse livre mercado, a esse capitalismo, que os Illuminati controlaram o mundo, e já controlam, não é? Essa história de conspiração globalista para dominar o mundo era conspiração há 100 anos atrás. Hoje o mundo já está dominado já. Tanto que na carta do Albert Pike para o Giuseppe Mazzini de 1871, que ele falava sobre os 3 grandes passos para dominar o mundo e trazer a nova ordem mundial, o primeiro e o segundo eram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ocorreu conforme ele havia previsto décadas antes da Primeira Guerra Mundial. É engraçado, né? Culpam o Adolf Hitler como tendo sido causador responsável pela Segunda Guerra Mundial, sendo que antes mesmo do Adolf Hitler ter nascido, o Papa da maçonaria, Albert Pike, já falava sobre 2 guerras mundiais, e se vocês lerem essa carta de Albert Pike, vocês vão ver que o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o Papa da maçonaria já tinha escrito numa carta para aquele que na época era o chefe da sociedade Illuminati, como dizem, né? O Giuseppe Mazzini, que foi o inventor da máfia italiana, né, o cara que inventou a máfia, que era o chefão da maçonaria na Itália na época, né, o Giuseppe Mazzini. Os dois já conversavam sobre a nova ordem mundial e falavam na Primeira e Segunda Guerra Mundial. É interessante, né? E hoje falam que o Hitler é o grande responsável pela Segunda Guerra Mundial, quando os maçons já falavam sobre isso antes do Hitler ter nascido, né? Interessante, né? Como a história oficial conta a história, né? E eu estou esquecendo de alguma coisa assim. O terceiro grande passo que o Giuseppe Mazzini falava, a Terceira Guerra Mundial, seria para unificar o Oriente Médio. E, coincidência ou não, os Illuminati, os globalistas, faz décadas, faz muito tempo, né, que com aquele teatrinho de Guerra Fria deles, porque os Illuminati já controlavam tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos. Não foi à toa que a União Soviética e Estados Unidos eram aliados na Segunda Guerra Mundial. Ambos controlados pelos Illuminati, capitalistas e comunistas aliados contra os nacionalistas. E é interessante que desde aquela época da tal da Guerra Fria, né, que era uma Guerra Fria, que era um teatro para justificar a Terceira Guerra Mundial, que eles tentaram fazer uma Terceira Guerra Mundial nuclear. O William Guy Carr, teórico da conspiração, falava sobre isso, né? Em 1958 ele publicou um livro falando sobre isso, e ele falava que Cuba era um abrigo nuclear, né? Que todo aquele complexo hoteleiro turístico de Cuba era um disfarce para aqueles hotéis que serviriam como abrigo durante uma guerra nuclear, para abrigar a elite globalista em segurança durante a guerra nuclear. Mas então ele dizia que foi graças a Deus que mandou uma tempestade que destruiu toda a estrutura logística que estava sendo preparada para abrigar a elite globalista, e graças a essa tempestade eles tiveram que adiar os planos da guerra nuclear, e acabou não acontecendo, que foi aquela crise dos mísseis de Cuba, e foi mais uma tentativa, né? E, coincidentemente, esse William Guy Carr morreu logo depois de ter publicado esse livro, e
em 1959, acho que ele morreu, e logo em seguida Fidel Castro, comunista, né, deu o golpe comunista em Cuba. E, né, quem sabe, né, quais são todos os bastidores, os detalhes dessa história, né? E interessante, né, que os esquerdistas, né, idiotas úteis, massa de manobra, podem procurar aí no Google fotos do comunista Fidel Castro, né, que vive falando dos Estados Unidos, né, que dominam o mundo, né, o capitalismo americano, né. É interessante ver foto do Fidel Castro junto com David Rockefeller, né, junto com o que hoje é o patriarca, né, o membro mais velho da família mais poderosa dos Estados Unidos, da família que controla os Estados Unidos, né? E tá ali o Fidel Castro, sorridente, satisfeito, cumprimentando o David Rockefeller, né? E aí alguns podem dizer que é só uma foto, né? Só uma cortesia, né? Só um encontro casual em algum evento entre o Fidel Castro e David Rockefeller, mas podem pesquisar aí que vocês vão encontrar a história contando que antes do Fidel Castro dar o golpe em Cuba, ele já se encontrava e já era amiguinho do Nelson Rockefeller, irmão mais velho do David Rockefeller, né, que era o patriarca, né, o chefão da família, antes dele morrer. O Fidel Castro já era amiguinho do Nelson Rockefeller antes de dar o golpe em Cuba, e dizem até que o Fidel Castro foi financiado, que a Revolução Cubana foi financiada, a Revolução Comunista Cubana foi patrocinada pela família Illuminati mais poderosa que controla os Estados Unidos, a família Rockefeller, e que depois que a União Soviética caiu, a União Soviética que era controlada também pela família Rothschild, e financiava, patrocinava o regime comunista cubano, depois que a União Soviética acabou, né, os Rockefeller voltaram a ajudar o regime comunista para manter o comunismo em Cuba, para continuar fazendo a manutenção e protegendo e mantendo o povo na miséria, escravizado, e manter aquele complexo turístico sempre em bom estado, para se um dia a elite globalista precisar de um abrigo seguro lá em Cuba, aqueles hotéis estarem bem preservados, né, esperando por eles, né. Enfim, pessoal, talvez até aquelas cidades fantasmas que foram construídas lá na China, né, não é à toa, né, que porque, como é que, vejam aí a história, tem gente que acha que a Rússia e a China são esperança para salvar o mundo dos Illuminates, né? Como se a Rússia e a China não fossem controladas pelos Illuminates, o que fica muito óbvio quando vocês estudam a história da Rússia e da China, da Revolução Comunista na Rússia e na China, né? Fica muito óbvio que eles são sim controlados pelos Illuminates até hoje, e de repente o governo chinês constrói um monte de cidades fantasmas, né, com prédios, cidades gigantescas, onde não mora ninguém na China, né? Por que será? Será um abrigo, um refúgio para a elite globalista, né, se refugiar durante uma terceira guerra mundial nuclear, que eles já estão planejando há 150 anos, né? E se vocês olharem na carta do Albert Pike, quando ele falava da Terceira Guerra Mundial, o objetivo era unificar o Oriente Médio. E o que é que o tal do Estado Islâmico está fazendo no Oriente Médio? Eles estão querendo criar um califado, criar um governo único em todo o Oriente Médio, um governo único islâmico, né? Mas se vocês olharem, estudarem sobre o islamismo, vocês vão ver que Maomé não era o Messias do islamismo, ele é considerado um profeta do islamismo. Os muçulmanos estão esperando o Messias, né? E coincidentemente os judeus não aceitam Jesus como Messias, os judeus também estão esperando um Messias. E como os cristãos sabem, o anticristo, né, vai ser considerado Messias e vai trazer a paz entre muçulmanos e judeus, né? Ou seja, basta ligar os pontos, é muito simples. O tal Messias que os judeus e muçulmanos esperam é o mesmo e vai trazer a paz entre muçulmanos e judeus que são primos, né? E é o anticristo, né,
que vai governar o mundo na nova ordem mundial. Teoria da conspiração, né? Liga os pontos e vocês vão ver que tudo se encaixa. Busquem conhecimento.